Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Como você está? Eu desejo que você esteja bem. Eu desejo saúde para você e a sua família. Eu desejo que a proteção divina esteja sobre você e a sua família, sobre todos os nossos amigos, conhecidos, conterrâneos. Eu desejo que o Senhor Deus realmente possa debelar essa peste, essa praga, este mal, essa pandemia que tem alcançado a todos, não só no nosso querido país, mas em todas as nações do mundo. O que nós podemos dizer é que o nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. E não precisa ninguém se desesperar. Nós temos falado em nossos comentários que os meios de comunicação têm alarmado, têm feito um movimento muito grande e isso não ajuda em nada. Informar é uma coisa, a outra coisa é manipular a situação para tirar proveito. Quem vive pela fé tem que viver diferente. Não é como um cidadão normal da sociedade, natural da sociedade. Eis a razão porque as Escrituras nos falam sobre a prova da nossa fé. Realmente há indícios muito fortes de que os cristãos, a Igreja do Senhor Jesus, está sendo provada na sua fé. Porém, quem pertence a Cristo, quem é propriedade peculiar do Senhor Jesus, não precisa ficar assombrado. Já era previsto tudo isso acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Nós conhecemos as profecias escatológicas e o Senhor Jesus falou sobre fenômenos naturais, fenômenos espirituais, fenômenos sociais, coisas que servem como alerta para que nós venhamos a focar a nossa atenção efetivamente no mais importante, que é a volta de Cristo. Tudo mais são questões secundárias. Assistindo ontem às informações, deu-se conta que no Japão houve um terremoto de grande magnitude e quando chegava-nos esta informação, eu pensava que nós estamos percebendo que a natureza está gemendo, avisando. Ontem à noite, houve um trovão, mas tão forte que eu pensava que a casa estava realmente caindo. E foi um estrondo, dificilmente você vê um trovão
do tamanho que aconteceu ontem. E as Escrituras falam que Deus se comunica com a natureza, com os seres humanos, com os seus filhos de várias maneiras. Tudo tem uma linguagem, uma comunicação que venhamos a entender ou não, mas por todos os meios Deus tem se comunicado conosco, tem falado com a sua igreja, que nós estamos atravessando os últimos momentos. Nós percebemos também que as estruturas celestiais, conforme a profecia escatológica, está abalada. Há uma guerra invisível. Olha, tudo o que acontece com a humanidade, com os seres humanos, com a natureza, com os animais, isso é reflexo da guerra nas esferas espirituais. O império das trevas se aproxima cada vez mais. O diabo com seus demônios, as entidades espirituais estão em guerra, em batalha. Ninguém imagine diferente. Quando nós lemos a palavra de Deus, aprendemos que existe poderes, existe forças que estão além do que é palpável, audível, visível. Existem reinos e impérios, potências espirituais, do bem e do mal. E pelo que vem acontecendo, é perceptível a manifestação de muitas formas do mal, da injustiça, da mentira, do engano, do pecado, da iniquidade. Por quê? Nós temos falado sobre isso aqui nos nossos comentários. De forma que nós vamos aos poucos explicando essas fases dos acontecimentos que envolvem a humanidade, os seres humanos, o planeta Terra e o universo. Nós que servimos a Cristo, só temos é que confiar nele, estarmos certos, convictos de que Deus está agindo em favor da sua igreja. Não podemos nos deter apenas às circunstâncias ou os acontecimentos que nos rodeiam, porque este é o objetivo do mundo, das ações daqueles que são dominados e usados pelos demônios para tentar nos atingir. Precisamos acreditar que o agir de Deus, o trabalhar de Deus é para nos proteger, para nos ajudar, para nos guiar. O nosso Deus, ele cuida de cada um de nós. E um dos objetivos
desta carta ou desta mensagem do apóstolo Paulo para a Igreja de Cristo é tranquilizarmos os nossos corações, tendo a certeza de que o Senhor Deus, na sua forma peculiar de tratar com a vida de cada um de nós, Ele coloca cada peça no seu devido lugar e no final das contas, tudo dá certo para todos nós. Dando continuidade ao nosso comentário da segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 até o 12, já temos explicado até o versículo 8, e o versículo 9 diz assim para nós: a esse cuja vinda, a esse, Paulo se refere ao homem do pecado, ao iníquo, aquele que só está aguardando a saída da igreja e do Espírito Santo aqui na terra para se manifestar, para se revelar. Ninguém se engane. Estas adversidades, contrariedades, esses vendavais, essa pandemia, essa praga, essa doença, essa peste, tem a permissão de Deus, mas é a permissão de Deus para a manifestação do mal, que opera, que está em ação. Percebe-se desde a criação do homem que o inimigo sempre se interferiu, e nós temos o exemplo do Jardim do Éden, quando o inimigo tentou o nobre casal para que este pecasse contra Deus e tivesse as consequências. Não é diferente nos dias de hoje. A pecaminosidade, a desobediência do ser humano, a rebelião, a apostasia, a prática da iniquidade, isso tem o dedo do inimigo, do diabo, com seus demônios, influenciando as pessoas ao sentimento de rebelião, da apostasia, da negação da existência de um Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, juiz dos vivos e dos mortos, e que no tempo certo há de pedir conta dos filhos dos homens sobre os seus feitos, as suas iniquidades e os seus pecados. De forma que, como aconteceu lá no princípio, em que Deus enviou o dilúvio para a destruição dos iníquos, dos ateus, dos incrédulos, não vai ser diferente quando houver a necessidade, e Deus sabe quando há essa necessidade da intervenção do Criador de todas as coisas para colocar, como nós afirmamos aqui em nossa região, a coisa no eixo, a peça no eixo. Precisa Deus agir,
demonstrar e manifestar o seu poder para que os seres humanos entendam, compreendam que tem alguém que manda em cima nos céus e embaixo na terra. Os governantes, naturalmente, por ocuparem posições elevadas perante a sociedade, chegam a imaginar que eles é quem tem o domínio de todas as coisas. O prefeito acha que manda em todos e em tudo na sua área de atuação dentro do município. O governador do estado não é diferente. E isso tira o foco do governo de Deus sobre a vida das pessoas. Quando Deus criou o homem, foi para que o homem reconhecesse a grandeza do Criador. E o objeto criado jamais pode imaginar que está acima do seu Criador. Olha, este texto mostra esse outro lado da criação querer ser mais do Criador do que o Criador, e isso Deus não permite. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A vinda. Assim como Cristo está vindo para buscar a sua igreja, e essa foi a sua promessa, ele foi nos preparar lugar e prometeu que no momento certo, no dia determinado por Deus, o Todo-Poderoso, ele voltará. Não é diferente com a vinda do anticristo. E eu digo que se Cristo, ele está vindo agora, nesse momento tão difícil para a humanidade, tão difícil para a sua igreja, se Cristo está vindo por esses dias, por esses meses, isso significa dizer que o anticristo já nasceu, está aí no planeta Terra. Ninguém sabe quem é. Deus sabe, Cristo sabe, o Espírito Santo sabe. Mas nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Nós apenas imaginamos que é fulano, cicrano ou beltrano. Mas no fundo, Deus é quem sabe quem é. E essa personagem, a vinda do anticristo, ele vai se manifestar em um político que não é qualquer um. É um político com influência internacional. É um político que vai ter a capacidade de fazer aliança com praticamente todas as nações do mundo. O Apocalipse fala sobre uma aliança de 10 reinos, das 10 principais potências mundiais. Quando essas 10 principais potências mundiais se unirem em torno do governo do anticristo, as demais se renderão, inclusive Israel. E a igreja precisa estar preparada para o arrebatamento. Sabe por quê? Porque depois do arrebatamento, o diabo vai, durante 7 anos, governar sobre a vida das pessoas. Imagine como será
esse mundo, como será a incredulidade do povo? Como será estabelecido o ateísmo? Porque haverá a negação da teocracia de Deus, do reino de Deus, do governo de Deus. Agora, nós podemos contar com a presença poderosa do Espírito Santo, que detém, ele freia, na nossa linguagem popular, a manifestação do mal neste mundo. Mas imagine você que o Espírito Santo vai sair da terra. Está escrito sobre isso. O texto que nós temos explicado, já falamos sobre isso. Quem é que detém a manifestação, a revelação do anticristo? É o Espírito Santo. Ele que está preparando a igreja para o arrebatamento e que, juntamente com a igreja, vai sair da terra. Então, coisas terríveis têm acontecido. Imagine, depois que o Espírito Santo sair dessa terra juntamente com a igreja. O caos vai ser estabelecido. E olha o que diz essa leitura. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Imagine, irmãos. Imagine você, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez o seu compromisso de fidelidade com Cristo Jesus, com o reino de Deus. Imagine você, um político totalmente, absolutamente dominado por Satanás. Como dizem os mais estudiosos, a encarnação de Satanás através do anticristo. O anticristo, ele vai encarnar justamente nesse político influente em todo o mundo, porque o diabo estará se apossando deste homem para que, por um momento, se estabeleça o reino ou o império das trevas. Hoje nós podemos fazer a seguinte pergunta: quanto por cento dos políticos já são possessos, dominados, usados pelo diabo com os seus demônios? É grande a quantidade destes homens maus, perversos, que se deixam dominar. Nós estamos atravessando aqui no nosso país e em todo o mundo verdadeira demonstração do que será a implantação do comunismo em nosso país, em nossa nação e em várias nações do mundo, em que o cidadão, ele quer trabalhar para o sustento da sua família e as autoridades municipais e estaduais estão, por meio de decretos, impedindo do cidadão exercer a sua profissão para o sustento da sua família, impedindo que o comércio abra para que esse pequeno empresário possa sustentar também a sua família e sustentar outras famílias através do emprego, porque quem gera milhares e milhões de emprego são as pequenas empresas, é o comércio, é a pequena indústria. De forma que nós percebemos que já há um preparativo, já há a armação do palco para a manifestação do anticristo que virá, que surgirá, que se revelará, que governará
segundo a eficácia de Satanás. Todas as forças do mal e das trevas estará se unindo para colocar em evidência alguém que será um instrumento do mal, das trevas, do engano e da mentira. O texto diz que essa personagem, ele surgirá, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Olha, humanamente falando, não existiu na história da humanidade nenhum ser humano, politicamente falando, humanamente falando, eu não estou me referindo ao poder de Deus, ao grande poder de Deus, mas como ser humano, não pode nem chegar aos pés os imperadores políticos de Roma, que foram personagens poderosíssimas. Hoje, a título de agora, deste momento, não existe nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente de república que chegue nem à sombra desse personagem político mundial, global, que vai exercer politicamente essa influência em todo o mundo, porque Deus estará permitindo que isso aconteça. Então, com todo o poder, o que significa isso? Que o governo do anticristo, que será um governo em todo o mundo, terá o apoio integral, absolutamente, dos demais líderes políticos de todas as nações, de forma que ninguém vai poder se levantar em contrário a essa potência política. Por isso que a palavra está dizendo: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Isso não é invenção. Não foi delírio da parte de Paulo quando ele escreveu estas palavras, essa mensagem. É servindo de alerta, e as coisas estão se encaminhando, e depois do arrebatamento vai se encaixar essas mesmas coisas, essa mesma engrenagem, esse mesmo sistema. O sistema está se unindo cada vez mais para a implantação deste governo poderoso sobre a terra. E eu não estou aqui exaltando o inimigo, pelo contrário, eu estou apenas explicando o que vai acontecer. Mas para a destruição, esse governo não será para o bem da humanidade, não será para o bem dos cidadãos de bem, não, é para a destruição. Sabe por quê? Porque a última frase do versículo diz assim: com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, engano. Onde há a mentira, o engano, a obscuridade, termina mal. Tudo o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, com a manifestação do anticristo, do inimigo de Deus, do inimigo de Cristo, é baseado no engano. Vai se levantar personagens do mundo artístico, vai se levantar personagens, artistas globais, lideranças sociais, lideranças políticas, acreditando
que este governante que virá, que surgirá segundo a eficácia de Satanás, é a solução para os problemas da humanidade. E com o passar do tempo, porque o tempo ele é um grande mestre revelador, vai se comprovar que o anticristo não passa ou não passará de um mentiroso, de um enganador. Nós temos visto isso na grande maioria ou na quase totalidade dos líderes políticos que durante a campanha eleitoral promete os céus e a terra aos seres humanos através de discursos falsos, enganosos. Não vai ser diferente com o anticristo. Ele vai, depois do arrebatamento, aparecer no cenário mundial, tendo o apoio de uma liderança exponencial das principais religiões do mundo, um falso profeta, para dizer que aquele é o homem que trará solução para todos os problemas da humanidade, através da mentira e do engano. Estará os holofotes de toda a mídia, das mídias sociais, da televisão, jornal, revistas, todos os meios de comunicação convergindo através da mentira e do engano para levantar, manifestar, criar um governo das trevas, do mal e do engano para justamente levar os seres humanos para a perdição. Essa é a realidade do governo do anticristo. Levar as pessoas para longe de Deus, mas encaminhar a grande parte, a grande massa da sociedade para a perdição. Quero mais uma vez solicitar a você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e agradecer a sua preciosa atenção. Portanto, até o próximo comentário.